Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 20 de julho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor nos convida a fazer a experiência do encontro com Ele, por meio da palavra, da acolhida do Santo Evangelho. Peçamos ao Senhor, o Deus da vida, que nos convida a nos encontrarmos com Ele, a graça de abrir o coração para acolhê-lo. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos foram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ouçamos brevemente a antífona que nos prepara para o Santo Evangelho. Ela é sempre precedida pelo Aleluia e diz assim para nós hoje. Ela foi tirada então do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Quem me ama realmente guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Então, a antífona de preparação para o Evangelho do dia de hoje nos convida, sobretudo, a guardar a palavra de Deus, a palavra eterna do Pai, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Acolher a sua palavra. Por meio da palavra, fazemos esta experiência de encontro com o Senhor que sempre vem ao nosso encontro. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos coloca novamente diante deste convite, desta perspectiva de Jesus, que convida todos a uma vivência maior do sentido da família. Ele está falando às multidões. E a palavra nos diz que Maria Santíssima, junto aos irmãos de Jesus, e aqui nós devemos lembrar que no contexto de Jesus não havia palavra que pudesse configurar o sentido de primos. Então, todos aqueles que faziam parte do clã familiar eram tidos então como irmãos, na maioria das vezes. E também é necessário lembrarmos que Jesus aqui, aproveitando esta realidade dos laços sanguíneos, quer propor pela guarda da palavra um vínculo ainda mais profundo no sentido familiar. Então, quando ele é abordado e falam a Jesus que a sua família estava ali aguardando do lado de fora, Jesus olha para aqueles que ali estão e pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Óbvio, a resposta está escancarada. A mãe dele está ali fora e ele sabe realmente quem é a sua mãe, quem estava ali lhe procurando. Mas Jesus aproveita a ocasião para ensinar. É importante lembrarmos que Jesus, em seu ministério, em sua vida, em sua missão, ele procura ensinar a todos, sem exceção. E diante então desta realidade, não desprezando a sua família, ele diz que todos aqueles que procuram fazer a vontade do Pai
de Deus que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É importante lembrarmos, se formos retomar um pouco o sentido da palavra a partir daquilo que Jesus já vem nos ensinando nos dias anteriores da semana que se passou, sobretudo na quinta-feira, amados irmãos e irmãs, nós nos deparávamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que no Evangelho de São Mateus fazia um grande convite aos discípulos. Estávamos no capítulo 11. Então perceba, Jesus está fazendo este grande movimento junto aos seus discípulos, ensinando-os, enviando-os em missão. Ele já havia então no capítulo 10 enviado os discípulos em missão. Eles estão retornando para junto de Jesus. Jesus abre o seu coração, eleva uma grande oração ao Deus da vida em favor dos discípulos que estão retornando. E percebendo, lembrando então sobretudo a leitura que ouvíamos no domingo, percebendo o cansaço dos discípulos, Jesus então dá esta belíssima palavra a cada um de nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. É o Senhor quem alivia as dores, que nos dá o descanso necessário. E ele aprofunda ainda mais esse sentido. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Jesus que ensina, nos convida a aprender do seu coração, que é manso e humilde, e aí encontraremos repouso. Tomai sobre si o meu jugo. Jugo este que se configura ao amor. O amor de Cristo é o peso, a medida, o jugo. E enquanto então, diante desta realidade, quando Jesus diz, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que é capaz de acolher o meu jugo, aquele que é capaz de amar, aquele que é capaz de ir ao encontro daquele que mais necessita, quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele alarga ainda mais o sentido de família. Enquanto batizados, fazemos parte de uma família ainda maior, que vai para além do nosso núcleo familiar, que é de suma importância, e Jesus não, de modo algum, descarta a grave responsabilidade que temos de uns para com os outros no seio familiar, dos filhos para com os pais, honrar, dos pais para com os filhos no cuidar e amar, educar. Mas Jesus também nos convida, enquanto batizados, a fazer parte de uma família ainda maior, da família daqueles que acolhem a palavra, daqueles que fazem a vontade de Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo, da acolhida da palavra, no amor, na concórdia, na acolhida e nas necessidades do irmão que está mais sofrido e necessitado. Peçamos, portanto, ao Senhor esta graça, que sejamos atentos aos apelos dele diante das nossas realidades, para que assim possamos fazer a vontade do Pai e verdadeiramente sermos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.